história, jovem. Eita, vamos lá. Aqui é o professor Raul. Estou aqui com você mais uma vez. Hoje a gente vai estudar escravidão e resistência no período colonial brasileiro. Ou seja, a gente está falando daquele período em que os africanos foram escravizados aqui no nosso país. Bom, para a gente abordar esse assunto, eu pretendo falar com vocês hoje sobre esses tópicos que eu coloquei logo abaixo aqui ao título. Comércio de vidas humanas, navios negreiros, produção açucareira, quilombos e resistência à escravidão. Porém, para começar a nossa conversa e chamar esses assuntos, eu gostaria de falar com vocês agora sobre a concentração de terra no Brasil. E para isso, eu trouxe uma matéria, uma manchete do jornal O Globo. Opa, passou muito aqui, deixa eu voltar. Pronto. Nessa matéria, a manchete diz o seguinte, que a concentração no campo, ou seja, a concentração de terra no campo, bate recorde e 1% das propriedades rurais tem quase metade da área do Brasil. O que isso quer dizer? Que cerca de 1% dos proprietários de terra são donos de metade, de 50% de todas as terras cultiváveis. Ou seja, apenas 1% de proprietários é dono de metade das terras cultiváveis do Brasil. E aqui embaixo, ó, diz que os pequenos proprietários são apenas 2,3%. O que esses números mostram? Lembrando que isso se trata de uma coisa do IBGE. Não é algo da reportagem do Globo, trata-se dos dados aferidos pelo IBGE. Pois bem, isso mostra que o trabalhador brasileiro, o trabalhador do campo, ele nunca foi dono da terra. E isso desde sempre, desde os tempos do Brasil colônia, do período da escravidão, principalmente, que é o tema da aula de hoje. Bom, quando os portugueses chegam ao Brasil, logo ali em 1534, eles dividem o território que lhes cabia, que lhes pertencia, em capitanias hereditárias. Aquelas faixas de terra que foram doadas a nobres portugueses. E esses nobres portugueses tinham a missão de explorar, de fazer essas terras gerarem alguma riqueza. Bom, depois dos capitães donatários, que eram esses nobres responsáveis pelas capitanias hereditárias, vai surgir também a figura do senhor de engenho. A partir de 1530, quando os portugueses começam a explorar a cana-de-açúcar aqui no Brasil, surge a figura do senhor de engenho. O senhor de engenho é o dono da fazenda que explora a cana-de-açúcar. Esse senhor de engenho vai receber essas terras para produzir cana-de-açúcar. E quem vai trabalhar é justamente o trabalhador escravizado. Depois, no decorrer do nosso curso histórico, quando a gente se torna uma república, ali no iniciozinho, no final do século XIX, início do século XX, surgem os coronéis, o coronelismo. O coronel é nada mais do que um proprietário de terras. E através desse poder, né, que a terra lhe proporcionava, ele influenciava nas eleições e acabava dominando ali a vida dos municípios e das cidades onde eles viviam. E hoje, atualmente, essa concentração de terras faz com que esses fazendeiros ricos consigam financiar campanhas e influenciar na eleição de deputados, senadores, prefeitos, governadores, fazendo com que a propriedade da terra signifique também poder e signifique influenciar diretamente a vida das pessoas. É um grande problema que o nosso país enfrenta, a desigualdade, não só social, mas também na questão da propriedade da terra. Hoje, o trabalhador da terra não é dono da terra em que ele trabalha. Se você ficou curioso, quer ler essa reportagem, quer saber mais sobre isso, aqui o link da reportagem e é só pesquisar mais. Bem, como a gente viu, as relações de trabalho que se construíram no nosso país, elas estão relacionadas com a propriedade da terra. O senhor de engenho, aquele cara que vai ser responsável por começar a produzir açúcar aqui no nosso país,
vai ser o responsável pelo surgimento das primeiras formas de trabalho escravo também aqui no Brasil. A princípio, quando o português chegou aqui, lá em 1500, ele fez comércio com os indígenas, trocando produtos que ele trazia lá da Europa pelo pau-brasil. Tem no nosso imaginário aquele lance do espelhinho, né, que os indígenas trocavam espelho, não sei o quê, mas vai além. Trocavam-se tecidos, ferramentas, tipo um machado, para ficar mais fácil extrair pau-brasil e tal. Era uma espécie de troca, de escambo, entre os portugueses e esses indígenas. Não só portugueses, né? No iniciozinho do século XVI, navios corsários, né, navios piratas franceses também fizeram comércio com os indígenas e de outras nações. Mas durante os primeiros 30 anos de colonização, entre 1500 e 1530, o português só explorou o pau-brasil aqui, nas nossas terras. Porém, a partir de 1530, começam a surgir os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, essas fazendas que tinham o objetivo de produzir cana-de-açúcar. E essas fazendas, elas necessitavam de muita mão de obra. A princípio, os portugueses escravizaram os indígenas. Só que esses indígenas foram morrendo, foram fugindo, e foi necessário trazer mão de obra para essas fazendas, para esses engenhos. O português não queria vir para cá, cruzar o oceano para vir para uma terra onde não tinha praticamente nada para ainda trabalhar duro nessa fazenda. Então vai sendo introduzido a mão de obra africana, o trabalho escravo africano. Lembrando, quando a gente fala desses africanos que foram escravizados no Brasil, é interessante a gente evitar a palavra escravo. Chamar o africano de escravo muitas vezes nos dá a impressão de que esse africano sempre foi escravo, que essa é a condição dele. O africano, ele é um ser humano, livre, que nasceu livre lá na África e que foi sequestrado e vendido como escravo. É uma vida humana escravizada. Então, sempre que eu me referir a esses africanos que foram trazidos para o Brasil, eu vou falar de africanos escravizados. Bom, por que o português escravizou justamente os africanos? Por que o africano? Nesse mapa, que eu coloquei aí no slide, dá para a gente entender bem. Portugal fica nesse onde eu estou marcado no mapa. Portugal é um país pequenininho na pontinha da Europa, praticamente lançado sobre o Atlântico. No século a venda, o comércio de vidas africanas vai acontecer porque era lucrativo. Lucrativo principalmente para as nações europeias. Mais um produto para ele comprar, para ele comercializar. Bom, de onde vem esse africano vendido como escravo? No continente africano, gigantesco, existem várias civilizações. Os povos, têm uma rixa, uma briga, né, um desentendimento que é ancestral, que dura centenas de anos. Vários povos diferentes guerreavam entre si dentro do continente africano. E muitas vezes, quando um desses povos perdia a guerra para o seu inimigo, os perdedores eram capturados e levados como escravos. Antes de qualquer coisa, isso em qualquer momento da história da humanidade, quase sempre, aquele que é escravizado, o escravo, ele é um prisioneiro de guerra. É alguém que perdeu uma guerra. No caso do africano, ele vai perder ali uma guerra tribal e vai ser levado para ser escravizado. Porém, dentro da África, essas tradições elas existiam há centenas de anos. E mesmo esse que era escravizado, ele continuava tendo vida social, continuava sendo um ser cultural ali dentro da África. Ele poderia ter família, poderia
gerar filhos, ter esposa, a sua cultura não era proibida, não era extraída dele. E, enfim, estava dentro da organização que já existia há muitos anos. A pessoa tinha uma alimentação, caçava. Porém, quando o português aparece fazendo comércio nessa costa africana, passa-se a ser uma questão comercial. Grupos passam a adentrar o continente africano atrás de povos para capturar, sequestrar e vender como escravos. Esse comércio vai ser tão lucrativo que logo algumas nações europeias, como os portugueses, vão se estabelecer nessa região da costa africana e vão passar a eles próprios mediarem o comércio de africanos. Esses africanos que vieram para o nosso país, vieram para o Brasil, eles vão ser especificamente de dois lugares da África. Da região do Congo, que é essa região marrom mais ao sul aqui da África, e também da região da Guiné, que a gente chama de Sudão. Essa região... Opa, passou. Essa região que está em laranja, o amarelo escuro aí nesse mapa. Bom, esse africano que é trazido para o Brasil, ele é colocado em um navio que a gente chama de navio negreiro ou navio tumbeiro. E essa viagem da África para o Brasil, ela demora semanas, às vezes mais de um mês. E durante esse percurso, vários africanos morriam no caminho, porque os navios eram ambientes fechados, sem condições de higiene suficientes para transportar essas pessoas. Os africanos ficavam muitas vezes acorrentados nos porões dos navios, recebiam alimentação insuficiente, eram tratados de maneira violenta. Muitas vidas africanas foram perdidas nessa travessia do Oceano Atlântico. Aqueles africanos que chegavam ao Brasil eram, na verdade, sobreviventes. E existe uma estimativa que entre todo esse período em que os portugueses trouxeram africanos para o Brasil, entre 1531 e 1855, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o nosso país. Esse número, é claro que ele representa apenas dados oficiais. Houve ainda o comércio irregular, o tráfico irregular de africanos para o Brasil. E esse número também não representa todos aqueles que morreram nessa travessia, né? Outros milhões de africanos morreram na travessia do Oceano Atlântico e seus corpos foram jogados ao mar, né? Talvez o Oceano Atlântico seja o cemitério a céu aberto, o maior cemitério a céu aberto que já existiu na humanidade. Bom, dando sequência, esse slide mostra um engenho de cana-de-açúcar, o principal lugar para os escravizados. O engenho de cana-de-açúcar é a fazenda rural. O dono, que era quem recebia os lucros dessa venda do açúcar, que era vendido lá para também principalmente pela família, apesar de serem obrigados a esquecer de suas religiões de África e se converterem ao catolicismo, em alguns engenhos, é difícil generalizar, era proibido que esse africano adentrasse a capela, ele tinha que assistir à missa do lado de fora. Além da capela, existia também um engenho de se moer, transformava cal que era açúcar de cozir, existia essa sala que era uma moradia. E a senzala ela vai contrastar com a casa grande. A senzala ela é um ambiente que não tem simplesmente conforto nenhum. Os africanos
ali onde eles faziam suas orientações, eles tinham seus convênios. Quando esse senhor comprava essas africanas, ele costumava ter o hábito de tentar comprar africanos que não se conheciam, que eram de etnias diferentes, para que eles não conseguissem se comunicar e tivessem que usar o português para se comunicar aqui no Brasil. Porém, mesmo com essas tentativas, né, de acabar com essa cultura que esse africano trazia para o Brasil, a cultura africana ela é viva e muito forte ainda hoje no nosso país. Vale ressaltar que as religiões de matriz africanas, como o candomblé e a umbanda, elas existem, né, e são fortes, estão presentes na nossa sociedade. Eu trouxe uma obra de arte do Powell Kandinsky, eu acredito que seja assim como o nome desse artista. Está aqui embaixo no slide, se você for curioso e quiser ver os trabalhos dele. Eu achei interessante essa ilustração, né, que retrata justamente como o trabalho árduo desse africano enriquecia uma pessoa que estava ali numa boa, né, sem esforço nenhum. Esse africano, que vivia como escravo aqui no Brasil, ele não tinha direito a constituir família, ele não tinha uma vida cultural e social semelhante à que ele tinha na África. Aqui, ele era um indivíduo transformado em coisa, excluído da sua cultura, não tinha direito a exercer, a ser um ser humano nos lugares onde ele era escravizado. Nesse contexto, o africano ele vai sofrer constantes castigos físicos para que ele trabalhe o máximo possível. A vida no engenho, essa falta de liberdade, essa falta de possibilidade de ser, né, dentro do engenho de cana-de-açúcar, vai fazer com que esse africano ele resista à escravidão, se revoltando e muitas vezes fugindo também. Quando esse africano ele foge dessa condição de escravidão a que ele era submetido, é que vai surgir os quilombos. Os quilombos vão ser comunidades formadas principalmente por africanos fugitivos, em que esses africanos vão tentar reconstituir a vida, a cultura que eles tinham lá na África antes de serem escravizados. Nesses engenhos, eles vão ser livres para constituir família, para praticar suas religiões e para ser um ser humano mais completo, um ser cultural. Bom, o quilombo mais famoso é o Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, onde no Nordeste, né, onde hoje é o Nordeste do Brasil, em Pernambuco. Bom, onde existiram núcleos de exploração portuguesa, vão surgir quilombos. Existiram diversos quilombos por todos os territórios brasileiros. O quilombo vai ser muito comum. Especificamente, o Quilombo dos Palmares, ele é muito interessante porque talvez tenha sido o maior dos quilombos. Ele durou cerca de 65 anos e o governo tentou por várias vezes destruir, massacrar o Quilombo dos Palmares sem sucesso. Foi apenas quando o rei de Portugal contrata os bandeirantes, que eram como se fossem mercenários nesse contexto, e mais uma tropa com milhares de soldados que o Quilombo dos Palmares vai ser destruído. Lá em Palmares, vão existir lideranças femininas. Uma delas é a Pautune, a avó do Zumbi dos Palmares, e Ganga Zumba, seguindo aquela tradição, né, da líder mãe africana. Muito se fala, né, sobre o Quilombo dos Palmares e a questão de existir escravidão dentro do Quilombo dos Palmares. De fato, existem indícios de que existia, mas é uma escravidão semelhante àquela que existia lá no continente africano, antes desse camarada ser trazido, desse africano ser trazido para o Brasil como escravo. E mesmo que existisse esse trabalho compulsório, que ele fosse obrigado a trabalhar para alguém, ele estava inserido naquela sociedade do quilombo. Era uma vida completamente diferente, uma vida muito melhor para ele enquanto pessoa do que aquela que ele vivia no engenho. Era muito comum que
um africano escravizado que havia recém-chegado, né, no Quilombo, ele passasse ali alguns meses, um período trabalhando para alguém, nas terras de alguém, até que ele garantisse a sua liberdade e pudesse agora trabalhar para si próprio, constituir família e viver numa boa. A vida nesses quilombos, ela com certeza vai ser muito melhor para esse africano do que aquela no engenho, né, na sociedade branca, digamos assim. E a respeito da figura do Zumbi dos Palmares, ainda não existe um consenso em relação à história do zumbi. A gente não tem certeza, falando da historiografia, da história, se existiu apenas um Zumbi dos Palmares ou esse era um título dos líderes do exército, dos guerreiros de Palmares. O fato é que existiu um Zumbi dos Palmares que foi capturado e morto no dia 20 de novembro, ao qual a cabeça ficou exposta para servir de exemplo e tal. Esse Zumbi dos Palmares, de fato, se tem registro da sua existência. E hoje é considerado o marco, né, o inspirador do Dia da Consciência Negra, o dia de resistência desses povos de ascendência africana. Bom, de descendência africana, aliás. É essa aula que eu tinha pensado para a gente hoje. Espero que a gente tenha aprendido um pouco mais. E até a próxima.